Lucas 21, 31. Vamos ler desde o verso 29. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando para que possais escapar de todas estas coisas. E que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, faz umas 3 semanas nós começamos a falar dos sinais que antecedem a segunda vinda do Filho de Deus. Eu gostaria de colocar para os irmãos talvez uma informação que os irmãos não saibam. Ainda entre os irmãos que se reúnem como nós, que já conhecem a vida da igreja, que já perceberam quanto é prejudicial às denominações e que tentam buscar um testemunho de Deus na sua cidade, ainda entre os irmãos que se reúnem assim, há visões diferentes sobre as últimas coisas. E eu gostaria de deixar isso claro para os irmãos, porque isso não impede a comunhão entre eles. Amém? Às vezes nós pensamos que são temas assim que ou você pode pensar assim, os irmãos que se reúnem sem denominação pensam assim, mas não é verdade. Alguns pensam de uma maneira, outros de outra. O que é importante com respeito ao que eles pensam é que todos concordam que o Senhor voltará, como a palavra de Deus diz. Todos eles concordam que o Senhor virá para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele, como a palavra diz. Todos concordam que quando o Senhor voltar, Ele julgará os vivos e os mortos. Amém? Porém, entre os irmãos que se reúnem como nós nos reunimos, existem irmãos que por causa da sua influência, por exemplo, dispensacionalista, eles têm como certo que o Senhor vai arrebatar toda a sua igreja antes da grande tribulação. Outros irmãos que se reúnem como nós nos reunimos, pensam que haverá um duplo rapto. Entre esses irmãos está Delcio Meirelles, Christian Shen, Steven Cal, irmão Otmani. São irmãos que pensam que uma parte da igreja será arrebatada, então outra parte ficará na grande tribulação, e depois da grande tribulação o Senhor arrebatará o restante deles. E existem outros irmãos, como os irmãos da Colômbia, por exemplo, e vários irmãos que pensam que toda a igreja passará pela grande tribulação. Entre eles, nós podemos destacar homens como Martin Lloyd Jones, como o irmão Gino e a Francesco. Então, nós nos alimentamos de todos os irmãos. Todos eles têm sua contribuição para conosco. E ainda que eles discordem nestes pontos, eles não estão discordando em pontos essenciais. Amém, irmãos? Eu gostaria de dizer isso para os irmãos, porque nós precisamos ser fiel àquilo que o Senhor nos mostra e que a nossa consciência nos permite. Então, se você vai conversar, por exemplo, se você fosse conversar com o irmão Gino diria para você que toda a igreja vai passar pela tribulação. E isso era o que a consciência dele permitia que ele pregasse e entendesse. Se você vai conversar com o irmão Delcio Meirelles, então o irmão Delcio entende que haverá um duplo rapto. Amém? Que é o mesmo pensamento que tinha o irmão Otmani,
que tem o irmão Stephen Kahn. Existem irmãos que pensam que são mais de 2 raptos, e são nossos irmãos. O Lang pensava em 7 momentos diferentes. Talvez ele foi o mais radical, né? O Witness Lee provavelmente em 5 momentos. O irmão Christian, aparentemente, quando a gente ouve ele, parece que ele pensa em 3 momentos diferentes. Então, são muitas variantes, porque é um tema muito complexo. Amém, irmãos? Então, a princípio, nós temos que pensar que existem essas escolas. Amém? Existe uma escola que pensa que toda igreja irá antes da tribulação. Esta é uma herança de John Nelson Darby, de Leo Schaffer, da Bíblia anotada de Scofield. Dos irmãos pentecostais pensam a mesma coisa. Toda igreja vai antes da tribulação. Do seminário de Dallas. E os irmãos que são da linha mais reformada, que tem uma teologia chamada teologia do pacto, pensam que toda igreja passa pela tribulação e que depois da tribulação o Senhor arrebatará a sua igreja. Num único momento. E muitos irmãos, para tentar conciliar essas 2 escolas, dizem que então o Senhor, como o irmão Christian, o Rothmani, arrebatará um filho varão, né? Os vencedores entre o povo de Deus, que serão arrebatados até o trono, e que o resto da igreja passará pela tribulação, e depois da tribulação há um outro momento. Eu confesso para os irmãos que quando nós vamos ler as Escrituras falam do arrebatamento num só momento. Num abrir e piscar de olhos. Então, por isso que, segundo os textos que nós lemos, por exemplo, vou ler um com os irmãos, 1 Coríntios 15. Eu sinto mais segurança em considerar nesse aspecto, respeitando os nossos irmãos que pensam diferente. Mas, quando você lê, por exemplo, 1 Coríntios 15, 50, diz assim: isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E os irmãos sabem que o capítulo 15 é o capítulo que trata da ressurreição, né? Nem a corrupção herdar a incorrupção. E o verso 51 diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados, esse é o arrebatamento. E o verso 52 diz: num só momento. Num abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, essa palavra num só momento é no menor átomo de tempo. Então, na menor contagem, num abrir e piscar de olhos, por que fala assim? Para tentar comparar essa menor partícula de tempo, essa menor fração é que o tempo pode ser dividido. E a Bíblia está dizendo para nós que nós seremos transformados num só momento. Num abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta. E quando você vai ler qual é a última trombeta, se você for fazer uma concordância bíblica, a última trombeta é a 7ª trombeta, que é logo após a grande tribulação. Então, se você ler aquele texto lá em Apocalipse 12, onde fala da 7ª trombeta, quando diz que os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, e você concordar que essa trombeta que Paulo está falando é aquela, de fazer uma concordância simples entre os textos, porque não há outras trombetas, a última trombeta tem que ser esta, a 7ª que está lá. Amém, irmãos? Se nós cremos que o Espírito Santo inspirou a Escritura. E aí nós vamos ter que concordar que nós seremos transformados nela, na 7ª trombeta. Quando ela é? No final da grande tribulação. Segundo esses 2 textos simples,
Por isso eu sinto na minha consciência tranquilidade de concordar com o irmão Gino, que diz que o texto está sendo muito claro em dizer que nós passaremos pela tribulação. Mas mais um texto, né? 2 Tessalonicenses 2. Eu sei que isso não é uma notícia muito boa, né? Na verdade, eu gostaria muito de estar equivocado, né? Porque senão, se nós estivermos por aí, o ambiente por aqui não será muito propício para nós, não é verdade? Então seria bom não estarmos por aqui. 2 Tessalonicenses 2 diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua parousia, né, é a palavra, e a nossa epsinagogue, a nossa reunião com Ele nos ares, significa essa palavra. Sinagogue significa reunião e epsinagogue significa uma reunião com Ele nos ares. E ele diz: nos exortamos que não vos demovais com facilidade da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o quê? O dia do Senhor, que é o dia da sua parousia. E ele diz assim, verso 3, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá. O que, irmãos? A sua vinda. Até que, o que é que diz o texto? Até que venha a apostasia, que é um abandono, um repúdio à fé. Amém? E tem mais uma coisa aí. E seja revelado o iníquo, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus. Olha, que importante nós vermos o texto. Paulo está dizendo que haverá um santuário, então, aqui, novamente, antes da vinda do Senhor. Onde será esse santuário, irmãos? Em Jerusalém. Não é? Ou seja, será reedificado o templo, porque este homem vai se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como Deus. E ele diz assim, não vos recordais que ainda convosco costumava dizer estas coisas? E isso você vai encontrar lá no livro de Daniel, porque este é o que Jesus disse, o abominável da desolação, como disse o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Jesus está lançando aquela profecia de Daniel para o final dos tempos. E aqui Paulo diz, vocês não se recordam que eu costumava dizer essas coisas quando eu estava convosco? E ele continua dizendo, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então tem duas coisas aqui que vão acontecer antes da vinda do Senhor. A primeira delas, apostasia. Todos nós vamos ver apostasia, ninguém pode nos enganar. Antes da vinda do Senhor haverá, e antes da vinda do Senhor haverá uma segunda coisa. O que é, irmãos? A manifestação. Então, os irmãos que estarão aqui vivos, quando o Senhor voltar, estarão presentes e verão o quê? O filho da perdição. E Paulo diz, ninguém vos engane que isso não acontecerá. Qual é o assunto? O que não acontecerá? Então, quando você lê o texto pura e simplesmente como ele está dizendo, irmãos, nós vamos ter que concordar que todos nós, se o Senhor voltar na nossa geração, veremos apostasia e veremos o iníquo. Todos nós. E ninguém vos engane. Amém? Só que entre os irmãos há duas escolas, como eu disse para os irmãos, várias escolas, mas duas principais. Como conciliar isso? Como concordar esse texto com textos que dizem que a vinda do Senhor será como um ladrão? Então os irmãos dizem que alguns serão levados e outros deixados. E aqueles que foram fiéis ao Senhor serão arrebatados até o trono. Isso era o que o irmão Otmani entendeu de Apocalipse capítulo 12. Amém? Porém, irmãos, Apocalipse capítulo 12 tem que concordar com todo o restante da Bíblia.
Se nós queremos ser fiel às Escrituras, nós não podemos achar uma interpretação nova para as Escrituras. Nós temos que pegar o progressivo das Escrituras. Então você vai ver que é uma mulher em Apocalipse 12, é uma mulher em Gênesis 3. Não é? Comece lá pelo começo da Bíblia. Há um dragão em Apocalipse 12 e há uma serpente em Gênesis 3 que a Bíblia diz que é esse dragão de Apocalipse 12. Não é? Há a semente de uma mulher em Apocalipse 12 e há uma semente de mulher em Gênesis 3, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, se nós fizermos uma concordância simples dos textos, nós vamos perceber que a semente da mulher de Gênesis 3 é o filho varão de Apocalipse 12, que foi o próprio Senhor Jesus. Amém? Então, nós precisamos ser cuidadosos com os textos e concordar os textos. Por isso, eu particularmente não tenho liberdade, como os irmãos, de pensarem que os vencedores são o filho varão de Apocalipse 12. Porque o filho varão é Cristo, sem dúvida nenhuma. Pelo restante da Bíblia toda, né? Amém? E nós vamos ser maduros em Cristo. Amém? Aquele que venceu o Satanás e pisou a cabeça da serpente foi Cristo. E a mulher de Apocalipse 12 não pode ser outra senão o povo de Deus em toda a história. Amém? Até a vinda do Senhor. Então, quando nós concordamos os textos de maneira mais simples, por exemplo, a hermenêutica diz que quando você quer ter uma interpretação de um texto que é difícil de entender, você precisa pegar um texto claro, e esse texto claro ser base para que você possa compreender um texto não tão claro. Amém? Aí os irmãos dizem que, mas e o ladrão? Não é? Mas quando você vai ver, todas as vezes que você concorda que a vinda do Senhor será como um ladrão de noite, você vê que a vinda como um ladrão não é uma vinda surpresa. A ideia é para descrever que ninguém sabe o dia nem a hora que ele vem. Essa é a ideia da vinda como um ladrão. Porque, por exemplo, quando você abre em 1 Tessalonicenses 5, você tem a vinda como um ladrão. Diz assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não tendes necessidade que ninguém vos escreva, porque estáis inteirados que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. E olha só como será esse dia como um ladrão de noite. Quando vierem dizendo paz e segurança, o que vai acontecer? Eis que sobrevirá. Ninguém vai ver essa destruição, irmãos. Vai ser de surpresa? Qual é a ideia da surpresa aqui? Que as pessoas estão andando no mundo como o Senhor não fosse voltar. Mas quando o Senhor voltar como um ladrão, segundo esse texto, haverá repentina destruição. É isso que está dizendo o texto aqui. Como vêm as dores de parto que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então, quando você pega a vinda como um ladrão, segundo esse texto, você vai perceber que a vinda como um ladrão não é uma vinda para roubar alguns, que são um tesouro. Mas é uma vinda que se manifesta ao mundo todo, e a ideia do ladrão é que ninguém sabe quando será. Nem o dia, nem a hora. Às vezes nós lemos alguns irmãos que até dizem que ele vem roubar o tesouro, mas me parece que se contradiz um pouco com Deus não fazer acepção de pessoas. Porque se alguns irmãos são mais tesouros para ele do que outros, isso torna um assunto um pouco complicado, essa análise. Quando você abre em Pedro 3, 2 Pedro 3, fala assim, o Senhor virá como um ladrão. O dia do Senhor virá como um ladrão. E diz que nesse dia que ele virá como um ladrão, os céus passarão como um estrondo. E os elementos abrasados se desfarão. Então, no dia que o Senhor vier como um ladrão, o que vai acontecer com os céus? Passarão como um estrondo. E os elementos em fogo se desfarão. Então, aqui está falando da vinda como um ladrão, e parece que ela não é secreta. Os irmãos percebem, irmãos? E também em Mateus 24, o Senhor fala que ele viria como um ladrão. Mas também não parece ser secreta.
Aí os irmãos perguntam, e os dois que estão no campo? Um é tomado, outro é tirado. Quando você lê o texto de novo, você vai perceber, e depois você me conte se a Bíblia diz que são 2 irmãos. Veja lá se a Bíblia diz, 2 discípulos estarão no campo, um será tomado e deixado outro. Se tiver escrito isso lá, vai estar escrito lá que 2 homens estarão no campo, 2 mulheres no moinho, 2 estarão numa cama. Não fala 2 crentes em nenhum dos 3 lugares. Amém? Se falar lá, então você pode me mostrar e me provar que fala. Amém? Eu até peço perdão para os irmãos que às vezes a gente enfatiza com um pouco de ênfase demais e pode ser ofensivo, né? Mas a nossa percepção não é ser ofensivo a nenhum irmão. Amém? Até porque nós estamos gravando e outros irmãos ouvirão. Mas nós precisamos ser fiel àquilo que o Senhor, pela sua palavra, nos permite que sejamos fiéis. Amém? A nossa própria consciência. Quando nós lemos, fazemos uma concordância da vinda do Senhor como um ladrão, para o mundo ela será como um estrondo. Os céus se desfarão, os elementos arderão em fogo. Então, não parece de surpresa, né, irmãos? Parece algo que realmente será evidente para todos os homens que o Senhor virá. E é nesse momento em que 1 Tessalonicenses 4 fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. E então estaremos para sempre com o Senhor. E diz Paulo em 1 Tessalonicenses 4, de modo nenhum nós precederemos os que dormem. De modo nenhum, é de modo nenhum. Então significa que os mortos ressuscitarão primeiro. Se você tem que encontrar um momento em que alguns são tirados antes, você vai ter que explicar por que Paulo diz que de modo nenhum nós precederemos os que dormem. E a explicação é bem difícil de concordar, irmãos, porque a explicação é que Paulo não tinha tanta clareza sobre a vinda do Senhor nos livros de 1 e 2 Tessalonicenses. Mas aí é complicado, porque nós estamos falando da Bíblia, não é? Do Espírito Santo que escreveu a Bíblia. E se Paulo não tinha clareza, quem dera nós, não é? Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Então, nesse pano de fundo, respeitando todas as opiniões dos irmãos, porque isso diz respeito ao tempo, quantas vezes, não é? Em que momento é que o Senhor virá? Cada um tem liberdade, se você quiser pensar como outros irmãos, não tem problema nenhum. Se você pensa que o Senhor vai voltar, estamos de acordo. Se você pensa que nós seremos arrebatados, os que estivermos vivos, estamos de acordo. Que os mortos ressuscitarão, estamos de acordo. Que o Senhor virá para julgar vivos e mortos, estamos de acordo. Amém? E há mais complexidade com respeito a esses assuntos. Existem irmãos que se reúnem como nós, que pensam que não vai ter milênio. Existem irmãos que se reúnem como nós, que pensam que o milênio já está acontecendo. Não é? Existem muitas maneiras de interpretar as últimas coisas. Existem muitas escolas, existem escolas preteristas, futuristas, idealistas. Amém, irmãos? Historicistas. E todas elas estão envolvendo a mesma Bíblia. E homens sérios de Deus, irmãos amados de Deus, sobre as Escrituras. Então não é um assunto fácil. Por isso que a gente vai ficar nas coisas essenciais primeiro. Amém? E nós estamos tratando de alguns sinais que antecedem a vinda de Cristo. E nós falamos alguns deles já. Primeiro foi que a pregação do Evangelho se expandirá por todas as nações, o Senhor disse. Então virá o fim. E isso diz respeito tanto à salvação dos judeus, um aspecto diferente de que alguns irmãos pensam, não como nação, mas como crentes em Cristo, né? Como pessoas que receberão o Cristo como Salvador, e a plenitude dos gentios, como fala Romanos 11, 26.
A Bíblia diz assim em Romanos 11, 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, ou seja, até que o número dos salvos entre os gentios se completem. E a Bíblia diz assim, e assim todo Israel será salvo. E todo, na visão de Paulo, é todo aquele que receber o Senhor. Virá de Sião o libertador, a Bíblia diz, e ele apartará de Jacó as impiedades. Isso está lá em Romanos 11, 25 a 28. O Senhor diz, esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, nesse assunto da pregação do Evangelho, envolve a porta aberta para os gentios, a porta aberta para os judeus. Depois, o Senhor mostrou também, como lemos em Lucas 21, que a figueira voltaria a ser uma árvore. Amém? Quando vides voltar a figueira, e outro texto diz as demais árvores, vede que estou próximo às portas, ele diz. Em 1948 eles voltaram como nação. Eles têm todo o templo já pré-moldado, pronto para ser construído novamente. Então isso é um sinal da vinda do Senhor, irmãos. Amém? O terceiro, nós estamos passando bem por cima, né? Seria, segundo o Senhor, a vinda de falsos cristos e falsos mestres, como diz Mateus 24, 5, 1 de João 4, 3. Depois, um outro sinal da vinda do Senhor é que apareceriam escarnecedores, como fala 2 de Pedro, capítulo 3. E o quinto, nós falamos semana passada, nos ocupamos só dele, que é a apostasia. E os sinais que o seu coração está abandonando o Senhor. Nós falamos vários deles. E até mesmo do processo que acontece no nosso coração. Né? Primeiro, há um ponto de partida para essa deserção. Por isso que o Senhor diz à igreja em Éfeso, lembra-te, pois, de onde caíste. E arrepende-te. Então há um momento em que nós começamos a deixar o Senhor. Nós não o abandonamos de maneira radical, de uma vez por todas. Nós vamos deserdando, paulatinamente. Né? Outro sinal é que nós escondemos pecados. Nós pecamos, não confessamos os nossos pecados. Isso nos leva à hipocrisia. Não é? A ser uma pessoa por fora, que não condiz com a nossa realidade interior. Como o Senhor disse, esse era o fermento dos fariseus. Capítulo 12 de Lucas. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 5 que nós temos que lançar fora o velho fermento. Quando você estuda o fermento nesse aspecto do pecado, então você vai ver que o fermento dos fariseus era a hipocrisia, dos saduceus a incredulidade. E o de Herodes, segundo João disse sobre ele, era a imoralidade sexual. E Paulo diz que nós temos que lançar fora esse velho fermento. Também outro sinal de apostasia é a nossa falta de confiança no Senhor. Nossa falta de fé. Isso você vai ler lá em Hebreus capítulo 3 e 4. A Bíblia fala que eles deixaram de entrar no descanso de Deus por causa da fé, por causa da incredulidade, por causa da falta de confiança no Senhor. E o Senhor diz em 3,12 que nunca haja em nós um perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. E também a indecisão é um sinal que nós estamos abandonando a Cristo. Quando nós estamos cocheando entre dois pensamentos. Quando a nossa alma é dobre, como fala Tiago no capítulo 1. Mornidão, como fala Apocalipse 3. E também falatórios inúteis. Uma coisa muito importante para os irmãos, não é? Parece que tem pessoas que têm costume de falar da vida dos outros. De falar coisas que não edificam. E Paulo fala em Timóteo 2,16 que os que fazem uso disso passarão a impiedade maior ainda. Ou seja, quando nós não cuidamos com aquilo que nós falamos, então nós vamos avançando num grau mais elevado
de impiedade, de iniquidade. São sinais que nós estamos abandonando a Cristo. Amém? E hoje nós vamos ver mais um sinal, que é o sexto sinal. Está lá em 2 Tessalonicenses, que nós lemos, capítulo 2. Que é o aparecimento do homem da iniquidade, do anticristo. Isto está lá no verso 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá, esta é a vinda do Senhor, sem que primeiro venha a apostasia. Foi o que nós conversamos semana passada. E que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Por que, irmãos, que nós vemos, quando nós estudamos a história da igreja, que em tantos momentos na história da igreja, homens foram apontados como anticristo? Por que os irmãos acham que isso acontece? Como fala 1 de João, capítulo 4. Não é? E também fala aqui, quando você segue no verso 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Por exemplo, se você conversasse com um reformador do século XVI, ele diria que o Papa era o anticristo. E ele preenchia todos os requisitos para ser o anticristo. Não é? Ele era um governador mundial, era um líder religioso, era alguém que apostatava a igreja da fé, que blasfemava contra Deus, que se colocava no lugar de Deus. Não é? Então ele preenchia todas. Então, quando você lê um comentário de alguém do século XVI sobre esses temas, a maioria dos irmãos vão dizer para você que o Papa era o anticristo. Se você lê um comentário de alguém que estava vivendo a época da Segunda Guerra Mundial, Hitler era o anticristo. Eu vi irmãos preciosos entre nós dizer, por exemplo, que Saddam Hussein era o anticristo na época da guerra entre os Estados Unidos e o Iraque. Vi irmãos dizerem que aquele líder daquele grupo islâmico, como é que é o nome dele? Não só o Bin Laden, aquele que se declarou o último califa. Ele cortou a cabeça de um monte de cristãos, irmãos. Não, irmãos. Aquele grupo que está na guerra da Síria, fazendo um terrorismo na guerra ISIS. O chefe do ISIS era o anticristo. Isso eu ouvi um irmão assim, pesquisando e tal, tentando conformar. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, um dia, este mistério da iniquidade que sempre operou na história, se personificará num indivíduo. Mas nós temos que ser muito cuidadosos com as nossas pressuposições. Porque normalmente quando nós as fazemos, ainda que sinceramente buscando diante de Deus a verdade, essas nossas pressuposições depois testemunham contra nós. Não é? Vi homens sérios de Deus que perderam sua credibilidade fazendo esse tipo de coisas. Então é um ensino para nós. Que um dia acontecerá essa verdade. Que um dia realmente aparecerá um personagem no mundo que será a encarnação do mal. Não é? E ele não aparecerá como muitos pensam, né? Dessa maneira tão evidente. Ele aparecerá fazendo acordos. Só você ler o livro de Daniel, capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lê Apocalipse. Fazendo acordo entre nações. Por isso que diz, quando disserem, esse é o lema da ONU, por exemplo, irmãos. Paz e segurança mundial. Esse é o lema de muitos acordos no mundo. Então nós estamos vendo essas coisas acontecerem. Nós temos que ser cuidadosos para não apontar ninguém, mas que nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos. Amém? Quando você lê, por exemplo, Apocalipse 13, você sabe que esta é a besta que sobe do mar.
E esse é o anticristo. A graça para nós, irmãos, é que nós, que temos o Senhor, nós o venceremos pelo sangue do Cordeiro, não é? E nós não nos submeteremos a eles, aqueles que são fiéis ao Senhor. E que o dia dele, para descer vivo ao lago de fogo, está marcado. Porque já está escrito do seu fim, não é? Quando você lê o final do capítulo 19 de Apocalipse, você descobre que a besta, que é o anticristo e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo. Não é? Mas um sinal para nós que nós vamos ver, segundo esse texto, e que se refere à vinda de Cristo, é que aparecerá este homem. Gostaria de citar para os irmãos algumas questões também, verso 6, desse mesmo capítulo 2. Talvez você já ouviu o que eu vou falar para você. Mas muitas pessoas dizem que o que o detém, do verso 6, é o Espírito Santo. E dizem também que quando o Espírito Santo for tirado da terra, então aparecerá este homem. Mas quando o Espírito Santo será tirado da terra, segundo esses irmãos que dizem assim, a igreja já não estará mais aqui. Então há muitas interpretações para o que o detém do verso 6. Uma delas é que a igreja o detém. Então quando a igreja for tirada, e consequentemente ele aparecerá. Mas não concorda com o que Paulo diz, que ele aparecerá antes da vinda do Senhor. Amém? É só você ler desde o verso 1. Outros dizem que é o Espírito Santo. Porém, irmãos, o Espírito Santo nunca é referido nas Escrituras dessa maneira, como o que o detém. Amém? E nós estamos falando de uma coisa que Paulo costumava dizer para eles, estando ainda convosco. É só você ler o verso 5. E o verso 7 repete de novo. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Vou repetir para os irmãos. Nem a igreja, nem o Espírito Santo é referido na Bíblia de uma maneira destas. Então você precisa contextualizar isso aqui. Primeiro, Paulo está em que época do mundo? Qual é o império governante nessa época do mundo? Qual, irmãos? E esse império tem um líder. E Paulo diz que costumava dizer isso com eles a respeito dessas coisas. O que os irmãos pensam que Paulo está falando? Em que livro que Paulo estava usando para pregar para eles sobre a vinda de Cristo, sobre o aparecimento de do iníquo, de alguém que se levantaria contra Deus, e se levantaria contra tudo que é Deus e objeto de culto, sentando-se no santuário de Deus. Que livro do Antigo Testamento tem isso, irmãos? Que livro? Paulo está pregando para eles sobre Daniel. Certo? Em Daniel você tem as visões de Daniel do capítulo 2, do capítulo 7 e capítulos subsequentes. Naquela primeira visão você tem 4 impérios. Babilônia, o que mais? Pérsia, Grécia e... Qual é o império que está na época de Paulo agora? Paulo pode dizer que o Império Romano, se for esse o caso e a interpretação desse texto, ele pode dizer abertamente que o detém a vinda do anticristo é este império e o seu líder? Pode não. Ele pode escrever uma carta aberta para uma igreja e nessa carta ele descrever que esse líder, que este império, ele pode fazer isso ou não? Não. Ele tem que chamar igual João chamou em Apocalipse. Que isto é uma besta. Como Daniel chamou no capítulo 2, no capítulo 7. Para os homens são impérios, para Deus são aberrações. Porque a única civilização que Deus reconhece é a dele, é a igreja. Então, precisa ter uma linguagem velada. E Paulo está usando essa linguagem velada, certo? O que o detém? Quando você lê o livro de Daniel, você percebe que este império, ele se tornaria em
barro misturado com ferro até os 10 dedos daquela estátua, como está no capítulo 2 de Daniel. Então, quando isso acontecesse, viria uma pedra cortada, não por mãos humanas, e esmiuçaria aquela estátua. Não é assim? Capítulo 2 de Daniel. Então, quando você lê o livro de Daniel, você percebe o que Paulo está falando aqui. Que na história, que é Deus que tira reis, Daniel 2:20, destrona reis, estabelece reis, dá sabedoria ao sábio, dá entendimento ao entendido. Nesse curso de Deus na história, haveriam impérios, uns após os outros. Quando o primeiro fosse tirado, isso você lê, por exemplo, quando o anjo aparece para Daniel e diz que um príncipe o havia impedido por 21 dias de levar aquela resposta a Daniel. E era o príncipe da Pérsia. E ele diz que quando aquele fosse tirado, então viria outro, que era o príncipe da Grécia. Aqui você entende daí. Que há os impérios no mundo e por trás deles, principados e potestades. Então é isso que Paulo está falando aqui, irmãos. Quando aquele fosse tirado, ou seja, aquele que o detém, então apareceria esse homem da iniquidade, o filho da perdição. Então nesse tempo de Deus, nesse cronograma de Deus para o mundo, que Deus já tem desde o começo até o fim, haverá um momento que esses impérios que vieram da Roma antiga e se tornaram barro misturado com ferro, 5 para uma posição no mundo, 5 para outra posição no mundo, seriam tirados. E quando eles fossem tirados, apareceria o homem da iniquidade. Então não está falando do Espírito Santo. Mas uma das maiores provas para você entender isso, irmão, e se os irmãos lerem comentaristas sérios, bem sérios, que não tiverem alguma tendência para esse tipo de questão, eles vão dizer que, segundo os outros textos da Bíblia, nós não podemos entender o que o detém como Espírito Santo. Nem o artigo que é usado aqui é referido ao Espírito Santo, em nenhum outro lugar. O que o detém aqui não é com letra maiúscula. Se fosse o Espírito Santo, Paulo não precisaria falar veladamente. Por que ele tem que falar veladamente? Porque algo está em curso no momento que ele está pregando para os Tessalonicenses, no momento que ele está escrevendo para eles. Mas uma das coisas que prova também que não é o Espírito Santo, irmãos, é que o Espírito Santo está em todos os lugares, porque ele é Deus. Amém? Paulo, o salmista, no Salmo 139, deixa isso muito claro para nós. Para onde fugirei do teu Espírito? Para onde me ausentarei da tua presença? Se eu vou nos mais altos céus, lá tu estás. Se eu coloco a minha cama no mais alto, fala o salmista, perdão. Se eu desço até as profundezas do Hades, lá tu estás. E diz assim, ninguém pode se esconder da tua presença, porque para ti trevas e luz é a mesma coisa. Se o Espírito Santo é Deus, ele está em todos os lugares. Então, na tribulação aqui, irmãos, estará o Espírito Santo. Cuidado. Tanto que da tribulação vem uma multidão que ninguém pode contar. E diz que esses eram os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E que tinham o selo de Deus. Qual é o selo de Deus? Precisamos ser cuidadosos com os textos. Amém, irmãos? Se você ler esse texto como uma criança e eu perguntar para você, você achou o Espírito Santo dele? Você vai dizer para mim o que, irmão? Achou? Se eu pegar para uma criança de 10 anos e dizer, lê esse texto aqui para mim. Lê até o verso 12. Esse texto falou sobre o Espírito Santo, filho, daí ele vai dizer assim, pai, não achei lugar nenhum. Mas quando você precisa comprovar alguma coisa, alguma teoria, muitas vezes você precisa usar textos para confirmar a sua teoria. Mas Paulo não está falando de nada disso. Amém? Precisamos ser cuidadosos com os textos.
Então são um sinal da vinda do Senhor. Que sinal terrível, né, irmãos? Nós vamos ver o anticristo, então. Nós vamos ver a personificação do mal, o homem da iniquidade, o filho da perdição, a besta que sobe do mar, como diz Apocalipse 13. Há uma grande possibilidade que sim. E outros sinais são que nós vamos ver muitas coisas acontecerem nos céus, irmãos. Poderosos sinais nos céus. Por exemplo, quando você abre em Apocalipse 6, o sexto selo fala de um grande terremoto. Verso 12, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento. Forte deixa cair seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola. Então todos os montes foram movidos do seu lugar. Isso aqui é uma coisa... Isso aqui significa que os polos magnéticos do planeta não terão uma pequena movimentação, irmãos. Eles serão mudados de lugar. Isso é um terremoto em proporções gigantescas. E esse terremoto está dentro do... Os reis da terra, os grandes e os pequenos, os ricos e os poderosos, e todo escravo e livre que se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, diziam aos montes e rochedos, cai sobre nós e esconde-nos da face do Cordeiro que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira. E quem pode suster-se? Quando nós vamos ler, irmãos, sobre estes acontecimentos, nós vamos vendo que essa ira de Deus está sobre uma terça parte de todas as coisas. Ou seja, não é sobre todas as coisas de maneira completa. Mas quando você vai para as taças da ira de Deus, aí lá você lê assim, assim se consumou a ira de Deus. Então o que você vê aqui não é uma coisa que ainda é o fim. Amém? Seja cuidadoso. Primeiro, você lê nas trombetas, por exemplo, que um anjo derramou sua taça sobre a terça parte do mar, sobre a terça parte da terra. Mas lá, no capítulo 16 em diante, nas taças da ira de Deus, aí você vê a consumação da ira de Deus. Então nós vamos ver muitos sinais nos céus. Muitas coisas que vão ser evidência para nós da ira de Deus se aproximando e da vinda do Senhor. E os irmãos sabem que parece que realmente a terra está gemendo, né? A criação está gemendo, como diz Romanos 8. Pois toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, a Bíblia diz. Parece que a terra está nesses gemidos, não é? E nós vamos ver muitas coisas acontecerem na terra e nos céus. Muitos sinais da vinda do Cordeiro. Poderosos sinais. E cada vez esses sinais se intensificarão mais, quanto mais o dia se aproxima. É interessante como é que nós vamos falar de prosperidade e teologia da prosperidade numa situação como essa, né, irmão? Se cada vez as coisas vão se tornar mais difíceis, mais terríveis, como é que nós vamos falar de prosperidade nesse tempo? Somente prosperidade espiritual, né? Não é verdade, irmãos? Porque nós estamos caminhando para o fim do tempo.
E outro sinal da vinda do Senhor, irmãos, infelizmente, segundo os textos que nós lemos, é a grande tribulação. Por que chama grande tribulação? É só nós abrirmos em Mateus, capítulo 24. Nossos irmãos em muitos lugares, irmãos, estão sofrendo tribulação. Não é verdade? A igreja sempre padeceu tribulação. O povo de Deus sempre padeceu tribulação. Você não acha surpresa que de 1840 para cá, alguns irmãos digam que não, então no final nós vamos escapar da tribulação? Você não acha que isso não condiz com o restante da história da igreja, irmãos? O que os irmãos pensam sobre isso? Até Edward Irving, um pregador escocês, que começou a pregar sobre um arrebatamento antes da tribulação, e depois foi sistematizado por John Nelson Darby, até esses irmãos, em 1840 anos de história da igreja, nenhum intérprete da Bíblia diz que haveria escape da igreja para a grande tribulação. Nenhum intérprete. Nem os primeiros documentos, por exemplo, se o irmão pegar de Didaquê e baixar na internet, que é chamado o documento dos apóstolos, né, de ensino dos apóstolos, a última parte deles diz que nós vamos passar pela tribulação. Então, nós lemos Paulo e Paulo diz que provavelmente nós vamos passar. Deus queira que nós estejamos errados. Depois, em toda a história da igreja, salvo um homem do 6º século, chamado Efraim, o Sírio, que escreveu algumas coisas que dão a entender de um arrebatamento antes da tribulação, todos os pais da igreja, e existe um irmão, Luiz Castellanos, que é um irmão de fala hispana, que escreveu um livro chamado A Escatologia na História da Igreja. E esse livro fala de todos os intérpretes da escatologia na história da igreja. E ele fala que até 1860, quando Darby desenvolveu esse modelo, nenhum irmão havia falado que alguém seria arrebatado daqui antes da tribulação. Então, mesmo que nós, às vezes, ouvimos muito isso nos nossos dias, isso é uma coisa relativamente nova. É só o irmão pegar 2018, colocar o ano de Darby e ver quanto tempo tem este sistema de pensamento. E aí o irmão vai ver que em 1800 anos de história da igreja, ninguém falou sobre isso. E me parece que na prática também não, né, irmãos? A igreja está sendo afligida desde sempre. Não é assim? Ou não? É só você ler aqui o que Paulo diz assim, 2 Tessalonicenses, ele diz assim, ó, irmãos, cumpre-nos dar graças a Deus por vós, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. De fato é justo, no conceito de Deus, que ele dê paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, juntamente convosco, quando, olha, veja quando o Senhor vai nos livrar, irmãos, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo. Esse será o tempo em que nós seremos livrados. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E fala quando de novo? Quando ele vier, para ser glorificado nos seus santos.
O que o texto está falando para nós? Irmãos, nós somos atribulados pelo mundo até a vinda do Senhor. A igreja passa tribulação nessa terra, até a vinda do Senhor. E este é o motivo que a ira de Deus cairá sobre todo mundo. Por quê? Porque o Senhor dará paga àqueles que nos atribulam com sua ira. Amém? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas Jesus fala em Mateus 24, irmãos, no verso 21, naquele chamado pequeno apocalipse sinóptico. O Senhor fala assim, ó, 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não, nem haverá jamais. Se não tivessem sido abreviados esses dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, por causa de quem? Mas como eles não vão estar aqui, irmãos? Eles vão ser arrebatados antes. Por que os dias vão ser abreviados nesse tempo? Por causa de quem? Tais dias serão abreviados. E diz que nesse tempo alguém vai dizer, eis o Cristo, ei-lo ali. Não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, em que momento? No momento de uma grande tribulação que nunca houve, nem haverá, desde que o mundo é mundo. Então a igreja vem sido atribulada, irmãos, em todo o tempo. Mas vai chegar um tempo que haverá uma grande tribulação. Amém? E eu não estou aqui para assustar ninguém. Sério, porque muitos irmãos entendem errado às vezes. Quando o irmão fala sobre isso, amanhã ele está vendendo a casa, indo para um campo. Nós não estamos falando nada disso, irmãos. Nós estamos falando que nós precisamos estar atentos, para que esse dia não chegue para nós como um laço. Para que nós possamos estar em pé na presença do Filho de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Para que nós não sejamos embriagados com os cuidados dessa vida. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não é para que você amanhã, se o Senhor já está voltando mesmo, e nós vamos passar por isso tudo, então para que essa casa, para que eu vou trabalhar? Esse era o pensamento dos Tessalonicenses. Aí Paulo diz que quem não trabalhe, que não coma. Que ninguém vos engane. Falta um monte de coisa para acontecer. Amém? Os irmãos estão entendendo? E também isso não é para você viver uma vida assim, relaxada. Tipo, o Senhor vai demorar. Porque ainda falta um monte de coisa para acontecer. São extremos que devem ser evitados. Amém? Oxalá que essa semana, por exemplo, se um templo está todo pré-moldado, ele pode ser montado em uma semana, irmãos. Aliás, há líderes muçulmanos que falam que há problema nenhum de Israel fazer seu templo no monte. Que não haveria problema nenhum. Então não se iluda quando alguns irmãos dizem assim, bom, vai ter que explodir aquela mesquita. Não se iluda, irmão. Você está em outro momento da tecnologia e da engenharia. Não se iluda. Né? Alguns irmãos viram quanto tempo o Japão tapou aquela cratera no centro da sua cidade lá. Né? Não se iluda. Não é porque faltam algumas coisas que elas não podem acontecer muito rapidamente. Amém? Existe um irmão que escreveu até um livro para contradizer, porque quando você fala de que a igreja vai passar pela tribulação, então o Senhor vai demorar. Então não existe vinda iminente de Cristo. Aí ele escreveu um livro que fala da vinda iminente de Cristo para nós, como era para Paulo e para os apóstolos. Eles sabiam que faltavam coisas, mas eles aguardavam o Senhor com o coração pronto. Amém? Mas às vezes os irmãos estão em extremos. Tem irmãos comprando sítio, né? Vendendo as suas propriedades.
armazenando água e comida, fazendo coisas que são um pouco radicais demais. Não é? Tem outros não, que estão vivendo uma vida regalada e ainda estão dizendo assim, uma vez nós conversávamos com uma pessoa, ela disse assim, mas graças a Deus nós vamos ser tirados antes de tudo isso aí. Mas essa pessoa que dizia isso, irmãos, baseava isso, nisso, sua vida que menosprezava a santificação. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Por exemplo, se eu vou ser tirado, o Senhor vai me livrar de tudo isso, né? Graças a Deus, você vai acontecer com o mundo. E viviam a vida como se o Senhor não viesse voltar nunca. São extremos, nós não podemos viver neles. Amém, irmãos? Mas nós precisamos ficar olhando os sinais. O Senhor disse, quando ouvirdes acontecer estas coisas, sabei que estou próximo às portas. E por que fala às portas? Porque uma casa daquela região onde Jesus estava falando, você demorava muitas portas até chegar nos aposentos da família. Não é igual às nossas casas aqui, que entra do portão e você já chegou na intimidade da família, não. Uma casa no Oriente Médio há muitas portas. Na primeira tem uma criada, na segunda tem tal coisa. Demora muito até chegar na presença da família. Mas o Senhor disse que quando nós víssemos acontecer essas coisas, Ele estava próximo, já estava. O irmão nos faz sempre a mesma pergunta, ele diz assim, qual porta será que o Senhor está? Porque ele disse que desde que a nação de Israel se levantasse, Ele estaria próximo às portas. Em que porta Ele está? Sem dúvida nenhuma, Ele está mais próximo agora. Não é verdade? Paulo disse isso lá em Romanos, capítulo 13, né? Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, ou seja, como se fosse hoje. Não em orgias, nem bebedices, não em impudicícias, nem dissoluções, não em contendas, nem em ciúmes. Mas, nesse dia, revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então nós vivemos à luz desse dia. E ele fala no capítulo 13 de Romanos assim, a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amém, irmãos? Será que todos nós cremos nisso? E Paulo está falando da vinda do Senhor. Amém? Ele diz, o Deus da esperança vos encha. Vamos ler lá, irmãos, para finalizar. Romanos capítulo 13. Verso 11 diz assim, digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. E diz Paulo, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Isaías tem uma passagem que diz assim, o profeta pergunta, guarda, a que horas nós estamos da noite? Paulo está falando isso aqui. Vai alta a noite. E vem chegando o dia. Que dia é esse, irmãos? O dia da vinda do nosso Senhor. O dia da nossa redenção. O dia da redenção do nosso corpo. O dia que nós seremos arrebatados. Amém? Finalizando, nós podemos ler esse texto, então. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Diz assim, irmãos, não quero, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ninguém tem dificuldade com esse texto aqui, né, irmãos?
Os irmãos sabem que os que dormem aqui são os que morreram em Cristo. Amém? Os irmãos sabem que pessoas pensam que alguns que morreram estão dormindo agora, né? Estão inativos. É verdade. Os adventistas, por exemplo, pensam que aqueles que morreram estão inativos. Estão dormindo. Não é o que a Bíblia diz. Em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz que ausentes do corpo, imediatamente presentes com o Senhor. E ele diz em Filipenses 1:21 que era melhor deixar o corpo e estar com Cristo. E que isso era incomparavelmente melhor. Não é? Tanto que se precisa botar uma vírgula lá no texto do ladrão da cruz, né? O texto diz: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí os irmãos precisam puxar a vírgula para depois do hoje. E dizem, te digo hoje. Né? Hoje eu estou te dizendo que tu vai estar comigo no paraíso, mas não é hoje. Eu estou te dizendo hoje. Cuidado, irmão. Uma vírgula ali faz toda a diferença. A vírgula não está ali, como você lê numa Bíblia dos irmãos adventistas. Amém? Te digo, vírgula, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é digo hoje, como se fosse hoje que Jesus está falando naquele dia na cruz para ele. Mas não era naquele dia que ele ia estar, ele ia dormir esse período intermediário da igreja, né, dos que morreram em Cristo, que nós já estudamos, né? E daí quando Jesus viesse, alguém ia lá despertar ele ia acordar, parece que foi ontem. Não. Os que morreram estão com Cristo. Amém? E virão com Cristo, a Bíblia diz. Só você ler o texto. E é isso que você pode falar. Nós estávamos falando com alguém que tinha perdido o marido que não era cristão. Aí quando nós estávamos vindo para casa, eu estava conversando com a Thaís e nós falamos entre nós assim, né? Que pena. Não há esperança. Que você vai consolar como alguém? Assim. Não há esperança. É isso que Paulo está falando aqui. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então tem duas maneiras de você se entristecer. Paulo não está falando que quando alguém familiar seu morrer, você não vai chorar, não. Eu sou tão espiritual que, nem estou chorando. Não é isso, irmão. É que você se entristece com esperança. E existem alguns que se entristecem sem esperança. Não é? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, diz assim, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porque eles estão com Cristo e virão com Cristo para receber os seus corpos. Porque agora eles estão com Cristo sem os seus corpos físicos. Os irmãos estão entendendo? Então virão na companhia de Cristo para receberem um corpo de glória. E diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, veja o que Paulo diz, irmãos. Porque às vezes você pode dizer que é a minha palavra. E aqui está dizendo que é a palavra do Senhor. Significa que Jesus já disse isso. De alguma maneira, oralmente, você não tem essa palavra nos evangelhos, de maneira tão clara, mas Paulo identifica isso que ele vai dizer aqui como palavra do Senhor. Vos declaramos por palavra do Senhor. Ou seja, isso é uma tradição que chegou Paulo até Paulo. Nesse momento aqui, na 1 Tessalonicenses, você não tem nem os evangelhos escritos. Muitos eruditos dizem que essa é a primeira epístola do Novo Testamento. Esse é o documento mais antigo do Novo Testamento. Outros dizem que é Gálatas. Ou seja, nenhum dos evangelhos está descrito ainda, escrito aqui, no momento que foi escrita essa epístola. Depois você pode estudar sobre isso. E Paulo diz que há uma tradição que declarava por... Leia aí na sua Bíblia, irmão. Por isto, 2 pontos. Nós, os vivos,
Os que ficarmos até a vinda do Senhor, leia, irmão, sua Bíblia. Como, irmãos? Se tiver 2 rápidos, nós precederemos os que dormem. Se não tiver, então esse texto está correto. De modo algum, ninguém será arrebatado antes dos mortos ressuscitarem. É isso que Paulo está falando. Aí ele vai mostrar a sequência. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e... Que trombeta é essa, irmãos? Qual trombeta é essa? Segundo Paulo em 1 Coríntios 15. A última, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e... O que é? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Continua o texto. Depois nós, os vivos. Os que ficarmos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados, juntamente com eles, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre como o Senhor. Aqui você tem uma descrição da vinda de Cristo. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Veja, leia o capítulo 1, verso 10. Da onde nós aguardamos Cristo? Os irmãos dizem que nós seremos arrebatados até Cristo. E a Bíblia diz que nós aguardamos do céu a Jesus. Leia o texto de 1 Tessalonicenses 1,10. Nós aguardamos do céu. Então, se nós vamos para o céu com Jesus, quando formos arrebatados, como é que nós aguardamos de lá Ele, irmãos? Porque Paulo não está se contradizendo. Paulo está dizendo que o Senhor virá na companhia dos que dormem. E eles ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, que você tem a sequência, os que ficarmos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro com o Senhor aonde? Nas nuvens. Epsinagogue. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Que ninguém vos engane. Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia do Senhor já houvesse chegado. Porque não virá até que haja apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Amém, irmãos? Aí o dia do Senhor virá. Como virá? Os mortos virão com Ele. Aqueles que estão no céu com Cristo virão com Ele. Tomarão seus corpos e ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos arrebatados juntamente com eles. Quantos momentos? 2 momentos? 3 momentos? 5 momentos? 7 momentos? Num só momento. Se o irmão lê como uma criança o texto, irmão, não tem equívoco. Você vai pegar todos os textos e eles concordam. Você pega 1 Coríntios 15, 50 e diante, as 2 epístolas aos Tessalonicenses, os textos que se referem à vinda do Senhor como um ladrão, Apocalipse, Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21, coloca tudo junto, lê tudo junto, não tem erro. O Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, 1 Coríntios 15, a última trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que tivermos aqui na vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. É da onde nós aguardamos o Senhor, irmãos? Vindo do céu. Em sua companhia, o meu pai que já dormiu no Senhor. O pai do Esdras. Para receber o corpo de glória. E imediatamente, quando eles ressuscitarem,
nós seremos arrebatados juntamente com eles. Quantos momentos? Aonde? No ressoar da última. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Se você pega os textos bíblicos e você lê eles, não tem dificuldade nenhuma. Nós que vamos ter que achar momentos nos textos. E nós respeitamos todos os irmãos, mas nós precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos fez entender das Escrituras. Amém? São sinais que o Senhor virá. E a partir de semana que vem, então, nós vamos tocar em assuntos, primeiro dessa ordem, depois do tribunal de Cristo. Aí você vai perceber por que você não deve viver uma vida negligente. Porque a Bíblia diz que todos nós, nesse primeiro momento, quando nos encontrarmos com o Senhor, estaremos diante do tribunal de Cristo, o Bema, né? O tribunal da casa de Deus. O juízo que é sobre a casa de Deus. Naquele momento nós ou vamos receber disciplina da parte do Senhor, ou vamos herdar o reino. Isso nós vamos ver semana que vem. Amém? Se o Senhor nos permitir. E logo em sequência o milênio, a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, e depois o estado eterno. Porque há muitas coisas que acontecem no milênio que nós não entendemos, não é verdade? Quem são esses que estão sendo governados pelos vencedores no milênio, por exemplo? Da onde eles vieram? Quem são eles? E depois o estado eterno, onde não há mais morte, onde não há mais choro. Novos céus e nova terra. Amém, irmãos? Vamos orar. Vamos agradecer o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. É pela sua misericórdia que nós estamos aqui. Repito mais uma vez para os irmãos que nós respeitamos os irmãos que pensam de outra maneira. E às vezes nós somos até um pouco enfáticos, enfatizando, né, aquilo que nós pensamos. Mas não há maldade nisso. Eu consigo ouvir qualquer outro irmão que pense diferente sem nenhum problema. Salvo se ele disser que Jesus não vai voltar, se nós não vamos ressuscitar, né? Que nós não seremos arrebatados, etc. Se não haverá juízo, aí são problemas fundamentais. Amém? Mas eu acredito que essa é uma posição que deixa você alerta. Não é verdade, irmão? Não pensando que você é melhor que o outro irmão. Então daí você é um vencedor, porque você já viu a igreja. Há muitos vencedores que não vão nem saber explicar para você o que é a igreja. Mas reinarão com Cristo. Amém? Nós temos um equívoco, irmãos, muitas vezes entre irmãos que reúnem como nós. Que nós, por ter visto a igreja, somos vencedores. Há muitos irmãos em denominação que recebem nota muito mais alta do que nós diante de Deus. Porque ainda que eles não saibam definir o que é igreja, eles vivem mais vida de igreja do que nós. E ainda temos sobre nós a responsabilidade daqueles que já ouviram a verdade e não respondem a ela apropriadamente. Então isso é aquele que muito é dado, muito será requerido. Então, irmãos, sejamos cuidadosos, né? Como diz o irmão Stephen Carl, se você pensa que está preparado, esta é uma grande prova que você não está. Mas se você tem a sensação que não está preparado, pode ser que para algo você já esteja preparado. Mas o sentimento é que você nunca está preparado. Quando o sentimento for que você está preparado, é uma grande prova que talvez você não esteja preparado. Isso é um testemunho contra você. É o contrário do que nós pensamos naturalmente. Nós pensamos que estamos preparados. Os irmãos estão lá na denominação, não sabem nada. Nós somos caras, não é? Cuidado quando você pensar que você está preparado. Possivelmente você não esteja preparado. Mas talvez se você sempre se considerar
um aprendiz e que não está preparado e que não é melhor que ninguém, talvez você esteja preparado para algo que você tenha para fazer para o Senhor. Amém?